Bom dia, povo lindo. Esse negócio dá um zoom depois que dá o play ali pra gravar, senhor. Então, vai ficar assim mesmo. Tô nem aí. Chegamos aos 50 inscritos. Gratidão, gratidão, gratidão. Acho que é assim que funciona, né? Vamos fazendo e conhecendo, vamos aprimorando. E o que eu puder fazer para ser contribuição, eu vou fazer. Então, vamos fazer a mudança que eu tinha prometido. Vamos começar a trabalhar a nossa intuição. Lembra que eu falei que é treinável? Treinável o sentir da intuição, né? Então, como a gente chegou nos 50, passamos até um pouquinho, felicidade. Vamos fazer o outro formato das cartinhas pra gente treinar a nossa intuição. Então eu tenho aqui, acho que tá conseguindo aí, né? Eu tenho jaspe vermelho e eu tenho cristal de quartzo, que é essa pedrinha transparente. Eu embaralhei as cartas, vou pôr aqui um cristal em cima de cada carta. E aí agora, acho que vocês estão conseguindo ver, né? Vou abaixar um pouquinho aí para vocês conseguirem fazer esse movimento. Então, como é que a gente vai fazer para começar a treinar a nossa intuição? A gente tem aqui o jaspe vermelho e o cristal de quartzo. Então, agora a gente vai respirar fundo, fecha o olho e aí você vai sentir, né? Você vai perguntar para a sua consciência qual pedra, qual carta, né? Então, respira fundo, olha o jaspe vermelho, vê se você sente uma formigaçãozinha, olha para o cristal de quartzo, presta atenção na sensação. E aí o que der o formigamentozinho é a pedra que a sua intuição está dizendo para você que é o recado que você precisa hoje, tá? Então, jaspe vermelho, que está ligado ao nosso chakra básico, nosso primeiro chakra, né? É o nosso chakra que está ligado à nossa vida física mesmo, à nossa vida material. Então, se a gente tem um bloqueio nesse chakra, se ele não está rodando de uma forma livre, né? Sem obstruções, sem represa de sentimentos ali. A gente tem problema na nossa vida material, a gente tem problema na nossa vida com relacionamentos, né? E sistemicamente falando, está diretamente ligado a todos os problemas conscientes ou inconscientes que a gente tem com o nosso pai, né? Então, olha aí quanto assunto que a gente tem. O cristal de quartzo é uma pedra que está ligada ao nosso chakra coronário, que é o nosso chakra de ligação direta com o todo, né? Onde a gente recebe toda a energia do universo, né? A intuição, todas as bênçãos, né? Por onde a gente emana as nossas orações, além do nosso chakra cardíaco, né? É a nossa conexão direta. Então, a gente está trabalhando aqui dois extremos. O sétimo chakra, que é o nosso chakra mais ligado à nossa vida espiritual, né? A nossa vida energética. E o jaspe vermelho, que está aí ligado à nossa vida material. Tá? Então, sente no seu coração o que ele está dizendo para você escolher. Sente o formigamentozinho e vamos escolher. Então, a partir de agora, senão vai ficar muito longo, a gente vai tirar as cartinhas às terças e às quintas, tá? Como a gente chegou em 50 e pouquinhos ontem, então vamos começar hoje, que é terça-feira.
com esse formato das cartinhas, e as cartinhas a gente vai fazer toda terça e quinta. Nos outros dias, sempre que possível, eu vou trazer informações aí que são benéficas para nós, espero ser contribuição. Vamos falar de energia, vamos falar das nossas feridas emocionais, né? Vamos falar da vida de uma forma sistêmica. E aí agora vamos lá. Então, para quem escolheu o jaspe vermelho, a carta da árvore, olha, saiu esses dias. A árvore que está ligada à abundância, né? E vamos ver o que a árvore diz para a gente bater o nosso papo primeiro aqui com o jaspe vermelho. Bom, a síntese da árvore, que o texto é muito longo, diz para você entrar em sintonia com a sua respiração e perceber a vida fluir. A respiração, ela é uma forma da gente absorver prana, né? O que é o prana? É a energia vital, é a energia que a gente precisa para estar vivo, que a nossa alma precisa. Gente, o incenso está vindo aqui. É a energia que a nossa alma precisa para alimentar nosso corpo físico, né? Para fazer a gente enxergar todas as dores que a gente tem, né? Essas feridas emocionais que a gente traz no nosso sistema. Então a respiração é extremamente importante, né? Inclusive quando a gente vai fazer escolhas, isso serve quando você está em dúvida, nossa, eu sempre vou por esse caminho, mas hoje tem alguma coisa me dizendo para eu ir por essa rua aqui. Escuta, né? Respira, e aí você vai conseguir sentir o que a sua intuição está querendo dizer para você, né? De repente, eu sempre vou por aqui, mas hoje minha intuição está falando para eu ir por ali, alguma coisa tem. Então vai por onde a sua intuição está mandando. E isso é para tudo. Sempre que você tiver que fazer uma escolha, né, de trabalho, de estudo, de qualquer coisa, qualquer decisão que você tenha que tomar, respira fundo e sente, que aí você vai escutar a sua intuição. Então, entre em sintonia com a sua respiração e perceba a vida fluir. Encare seus medos e fantasias. Entenda que o momento é de aprender coisas novas e de deixar o passado em seu devido lugar. Aquela história de a gente fechar um ciclo, né? Para começar um outro novo. Nada termina por acaso, né? De repente a gente aprendeu alguma coisa aí que a gente estava karmicamente trabalhando nessa vida, mas que pode vir de vidas anteriores, que a gente traz nessa bagagem emocional, nessa bagagem energética, né? Porque a alma, ela não tem fim, né? Fim tem o nosso corpo físico, que é perecível, mas a alma é energia. Então, energia não tem fim, não vai acabar nunca. E aí essa história da reencarnação, para quem acredita, né? Para quem não acredita, acredita que existem, então, dores aí que a gente vem absorvendo, que a gente vem trazendo mesmo na nossa bagagem, se não de uma outra vida sua anterior a essa, do seu sistema mesmo, né? E tá tudo bem. O que vale é o que a gente acredita, o que vale é o que a gente leva para a vida, né? O importante mesmo, independente de religião, de crença, de qualquer coisa, é entender que tudo é energia, né? E ela se manifesta de formas diferentes conforme a velocidade que ela gira. Então a árvore diz para encarar os medos e fantasias, né? Os medos são, geralmente, eles vêm do nosso ego, eles vêm do nosso inconsciente, né? O nosso ego é alimentado pela nossa criança interior ferida, então essas feridas emocionais, elas alimentam o nosso ego. Por isso que quando a gente está buscando um caminho de autoconhecimento, quando a gente está buscando um caminho de
de expansão de consciência mesmo, de crescimento, normalmente o nosso ego sabota todo esse processo, né? Justamente porque a nossa ferida emocional, a nossa criança interior ferida não quer que isso mude, né? Na verdade, a nossa criança interior ferida, ela não quer que a gente passe novamente pela dor que ela passou, né? Pelo evento traumático que marcou essa criança. Então ela tenta defender a gente. Só que ela vibra no medo de acontecer de novo. E esses medos, essas fantasias, são o que fazem a gente atrair. Lembra que tudo é energia? Fazem a gente atrair mais do mesmo. E aí os ciclos repetitivos de dor, né? Aquela história que eu sempre falo, você pode terminar um relacionamento, que se você não curar, né, essa ferida de rejeição, essa ferida de abandono, essa ferida de traição, né, todas essas feridas que são 5 principais, né, inclusive tem os livros aí da Lise Bourbeau que são sensacionais, a forma como é explicada fica muito fácil da gente perceber onde a gente se encaixa, quais feridas que falam com a gente, né? O que a gente precisa olhar. Então, a carta da árvore aí, com o jaspe vermelho, diz pra gente se livrar desses medos e fantasias e entender que o momento é de aprender coisas novas e deixar o passado em seu devido lugar. Parar de dar murro em ponta de faca. Isso serve muito pra mim e eu trabalho isso todo dia, sabe? É difícil. Hoje em meditação eu falei, gente, como cansa? Mas a persistência é necessária, principalmente para quem sofre dessas feridas de abandono, rejeição, que normalmente abandonam os projetos no meio do caminho, né? Que rejeitam conhecimento, enfim. Isso não é só na nossa vida de relacionamentos como um todo, serve para tudo na vida. Quantos projetos eu deixei no meio do caminho, né? E de um ano para cá, um pouco mais de um ano para cá, eu decidi que não ia mais fazer isso, né? Que foi quando todo o movimento de constelação familiar começou a fazer sentido, começou a realmente trabalhar na minha alma, no meu coração, na minha consciência, e todo o trabalho terapêutico também. Então, desde que eu abri o espaço, desde que eu decidi abrir o espaço, porque foi um processo, né? Até o dia que eu abri, eu decidi que nenhum projeto meu mais ia ficar pelo meio do caminho. E é assim que eu venho vivendo. Então, quem sentiu o jaspe vermelho, carta da árvore, vamos deixar o passado lá atrás, vamos começar a prestar atenção no que a nossa intuição diz, para onde ela aponta, o que a gente deve prestar atenção, o que a gente deve aprender, tá certo? E aí vamos aqui agora pro cristal de quartzo. Para quem a intuição disse, para escolher o cristal de quartzo, a carta é o ar. Vamos ver o que o ar diz para nós. Uau! É imenso. Mas vamos lá. Dê maior atenção aos seus pulmões e ao que você anda dizendo ou deixando de dizer às pessoas. Tudo tá falando de respiração, né? Geralmente quando a gente respira muito devagar, tem alguma coisa chateando, tem alguma coisa bloqueando a gente aí, né? E a história de dar mais atenção ao que você anda dizendo ou deixando de dizer às pessoas é importante, né? Porque a gente é responsável pelo que a gente fala, né? Da forma que a gente fala. Só que a gente não tem como ser responsável pelo que o outro entende, né? É aquela história a minha ação diz respeito a mim e a sua reação me diz que dor você sente aí dentro, né? Então, dependendo das nossas reações na vida e da forma que a gente age,
da forma que a gente se comunica, da forma que a gente se expressa. Tudo isso mostra com muita clareza as feridas que a gente tem dentro de nós. Então vamos lá. Respire e perceba se o ar entra nos pulmões com dificuldade. Se isso estiver ocorrendo, é porque você anda engolindo e escondendo no inconsciente processos dolorosos. Olha aí as feridas emocionais que eu já falei que ficam nas gavetinhas do inconsciente. Né? Muitas vezes a gente vive essas dores uma vida inteira e a gente não tem noção de que elas existem. A gente só passa pela vida, sobrevive, sabe? E aí quando a gente toma consciência de que elas existem e que existem meios para fazer tudo isso ser mais leve, para a gente deixar toda essa dor no lugar dela, né? E aliviar nosso coração desse peso todo e seguir e fluir na vida. É um processo, tá, gente? Então não é mágica, não tem nenhum movimento que a gente faça aqui com energia que vai fazer tudo mudar da noite pro dia, tá? Já é hora de tomar mais consciência, maior consciência de si mesmo. Olha aí o autoconhecimento mais uma vez. Comece a expressar, comece a respirar, a viver mais plenamente. O ar que entra em seu corpo é energia pura, é amor. Assim, quando não nos sentimos amados, nossa respiração perde a intensidade e o pulmão começa a trabalhar com ar estagnado. Um longo período de desamor leva ao cansaço físico e mental. O estresse torna-se presente e sobrevém as doenças somáticas. Então, a gente acredita muito assim, que o nosso corpo físico é o último estágio para o universo mostrar pra gente essas dores que estão lá no inconsciente, né, que ficam sabotando a gente o tempo inteiro, daí a autossabotagem, né? Então, esse longo período de desamor, né, vivendo inconscientemente com todas essas feridas emocionais, começam a mostrar no nosso corpo que elas existem. Se a gente não consegue de uma outra forma, né, se a gente não procura aí esse movimento de autoconhecimento, se a gente não procura uma terapia, né, se a gente não conversa com pessoas que entendem um pouquinho, o nosso corpo começa a mostrar pra gente que a gente tá perdendo tempo, tá fazendo errado, né? Cuide de respirar melhor, isso é respeitar a sua existência e a dos que o cercam. Porque quando a gente se cuida, né, quando a gente resolve viver mesmo esse autoconhecimento, a gente vai mexer em muitas feridas muito dolorosas e o nosso ego não quer, né? Quer deixar elas ali para proteger a gente. E o nosso ego é exatamente isso, é essa inconsciência. E aí ele não quer que a gente sare isso. Então trazer toda essa dor que tá lá no inconsciente, todo esse movimento que a gente não imagina que existe, né? Que a gente vai só passando pela vida, meu sol particular, agora que eu vi, vai só passando pela vida, reagindo a tudo, né? Tendo ações que são prejudiciais a gente, mas o nosso ego vai gostar, porque é isso, né? Então, quando a gente escolhe esse caminho do autoconhecimento, a gente vai mexer em muita coisa que a gente nem imagina que existe dentro de nós, assim. Vai doer, vamos chorar, e vai chorar muito. Mas o chorar é um movimento que o nosso corpo faz para trazer o equilíbrio, né? Para liberar toda essa tensão, toda essa energia estagnada, né? Toda essa emoção que ficou parada nessa barreira aí de geração em geração, né? Que hoje a gente pode interromper todo esse processo repetitivo desses padrões que não são legais, né? Que a gente vem através aí do tempo, né? Do nosso sistema que a gente vem recebendo
Então, enquanto um não parar e perceber que essas dores existem, que essas feridas emocionais existem desde sempre, né? Preste atenção onde sua família, os seus antecedentes sempre empacaram, né? No financeiro, na área de relacionamentos, em todos os campos, né? No profissional. Então começa a prestar atenção onde é que a sua família sempre empacou, né? E aí você pode fazer esse movimento hoje, mas para você começar a fazer esse movimento é pessoal e intransferível, né? Só que faz toda a diferença para nossa vida aqui e agora, para o resto da nossa vida física, material, como também para os nossos descendentes, porque a gente vai libertar eles dessa represa. Eles já não vão mais empacar nessa represa, igual a gente empacou junto com todo mundo que veio antes da gente no nosso sistema. Então é isso. A nossa intuição ela pode ser percebida dessa forma. Vamos respirar e sentir bem no nosso chakra cardíaco mesmo. Dá um formigamentozinho. Então, se a sua intuição pediu para você escolher o jaspe vermelho, você sentiu aí, a carta foi a carta da árvore, né, que no tarô simboliza abundância, e o cristal de quartzo foi a carta do ar, que diz aí pra gente respeitar a nossa existência, né, respirar melhor, prestar mais atenção em nós, de que forma a gente está botando para dentro esse prana aí, que é realmente o oxigênio que a gente respira, que é cheio de vida. Tá certo, gente? Espero que eu tenha sido contribuição para vocês. Vamos fazer esse nosso formato. Ai, gente, meu povo tá me dizendo, se inscreve aí no canal, mas falaram para eu falar isso lá no começo, só que eu não lembro nunca. Se inscreve aí no canal, aperta aí o negocinho, dá o joinha pra gente poder expandir todo esse conteúdo, toda essa informação, que a partir desse momento vamos trabalhar dessa forma, tá? Sempre trabalhando a nossa intuição na escolha aqui dos cristais, das cartinhas, que vão trazer sempre uma mensagem legal para nós. E aí vamos fazer toda terça e quinta as cartinhas, senão vai ficar muito longo. E os meus horários eles estão passando por um ajuste aí, tanto aqui no físico quanto no astral. E é isso, tá? E aí outros vídeos eu vou pondo, vamos falar sobre as feridas emocionais, né? Com base aí nos livros da Lise Bourbeau, que ela é especialista, estudiosa, sabe tudo. Vamos falar de energia, vamos falar de chakras, então vamos fazendo, de repente, uns vídeos mais curtos para a gente poder entender o que é essa vida louca aí que a gente vive, tá certo? Terça-feira de luz para todo mundo, gratidão por todo mundo aqui. Se inscreve, compartilha aí o canal e dá o joinha. Tô virando youtuber, gente, já era. Terça-feira de luz para todo mundo, beijo no coração.